Eu estava marcando as coordenadas no mapa quando vi minha própria lanterna refletida na parede, só que do lado errado da gruta, a 3 metros de onde eu estava parado. Isso foi 11 dias atrás. Ainda não sei o que me seguiu para fora dali. Meu nome é Rafael Sena. Tenho 32 anos e trabalho com levantamento espeleológico para uma empresa de mineração que precisa de dados antes de pedir licença ambiental. É um trabalho metódico, solitário na maior parte do tempo, e eu gosto disso. Você entra, mede, fotografa, registra a profundidade de câmaras, temperatura do ar, presença de água. Sai. Nada de improvisação, nada de adrenalina. É burocracia dentro de uma rocha. A Gruta do Carmo fica no interior de Minas, a 40 minutos de qualquer cidade de nome. Acesso por estrada de terra, portão de fazenda, mais uns 20 minutos a pé. Eu havia feito a entrada 3 vezes antes naquele mês, setembro, outubro, 2 dias de novembro. Sabia onde o chão afundava perto da terceira câmara. Sabia que a temperatura estabilizava em 18 graus depois do primeiro corredor. Sabia que o único som constante era a água escorrendo por uma fissura no teto da câmara central, um gotejamento regular como um metrônomo com pilhas fracas. Era previsível. Era repetitivo. Era exatamente o tipo de lugar onde eu me sentia seguro. No dia 11 de novembro, entrei às 8h20 da manhã. Céu nublado lá fora, o que não importa nada quando você está 30 metros abaixo da superfície. Equipamento padrão. Capacete com lanterna acoplada, lanterna de mão como backup, GPS, câmera, caderno impermeável, 2 litros de água, kit de primeiros socorros que nunca precisei usar. Eu tinha planejado 3 horas de trabalho, no máximo. A gruta cheirava igual às outras vezes, calcário molhado, algo levemente ferruginoso que eu nunca consegui identificar com precisão, e aquela ausência de cheiro de fora que sempre levava uns minutos para minha cabeça aceitar. Como se o ar ali tivesse outra gramática. Comecei pelo corredor norte, que era o que faltava mapear. 40 minutos depois, foi a primeira vez que algo não fechou. Eu estava parado, anotando a largura de uma passagem, quando percebi que o gotejamento tinha parado. Não gradualmente, de uma vez. O silêncio foi tão súbito que eu levantei a cabeça antes de entender por quê. Fiquei quieto por talvez 30 segundos. Depois voltou. O mesmo ritmo, a mesma cadência de pilhas fracas. Eu anotei no caderno. 10h07, interrupção do gotejamento, aprox. 30s. Verificar a obstrução possível na fissura. Escrever ajuda. Dá a impressão de que você está no controle do que observa. Assumi que algum depósito de sedimento havia bloqueado temporariamente o fluxo. Acontece, é geologia básica. Continuei o trabalho. O que eu não anotei foi a temperatura. 18 graus é o padrão daquela câmara. Eu sei porque conferi nas 3 visitas anteriores. Quando o gotejamento parou, eu não estava olhando pro termômetro, mas senti. A pele do braço, abaixo da manga arregaçada. Um frio diferente, mais úmido, mais próximo. Como se algo tivesse expirado perto de mim. Só que não havia ninguém lá. Na câmara central, encontrei as marcas. Estavam na parede leste, à altura de ombro. 3 sulcos paralelos, cada um com uns 40 centímetros de comprimento, espaçados de forma regular, 2 dedos de distância entre eles. A rocha é calcário, que é friável, mas não tanto assim. Aquilo exigia pressão. Exigia repetição. E a base de cada sulco tinha uma coloração diferente, mais clara, como se o material tivesse sido removido recentemente. Eu fotografei 8 fotos de ângulos diferentes, com e sem a mão como referência de escala. Depois passei o dedo. A textura era lisa no fundo, irregular nas bordas. Não eram marcas de ferramenta. Eu já vi marcas de picareta, de broca, de explosivo controlado. Eram côncavas de uma maneira que ferramentas não fazem. Mais parecido com pressão orgânica. Como quando você pressiona o polegar numa massa e gira. Só que maior. Muito maior. Eu soube naquele momento que não era vandalismo, não era trabalho anterior de nenhuma equipe, não era erosão natural. As marcas tinham padrão. Tinham intenção. Não fui embora. Deveria ter ido,
Mas não fui. Anotei as coordenadas, fotografei a câmara inteira, e continuei. Digo isso sem orgulho, foi estupidez disfarçada de profissionalismo. Nos dias seguintes, voltei. Na segunda visita depois das marcas, o corredor norte estava diferente. Não estruturalmente, nenhum desabamento, nenhuma alteração no traçado. Mas as minhas balizas de medição, pequenos pinos de plástico laranja que eu fixo no chão para marcar pontos de referência, estavam reagrupadas. Eu havia deixado 6 delas distribuídas ao longo do corredor, espaçadas uns 3 metros cada. Quando voltei, 5 estavam juntas, encostadas na parede direita, como se alguém as tivesse recolhido e depositado ali com cuidado. A sexta estava no centro do corredor, sozinha, apontada na direção em que eu havia entrado. Fiquei parado olhando para ela por um tempo que não soube medir. Depois a temperatura caiu. Não devagar, em segundos. E junto com o frio veio um cheiro que eu não tinha sentido antes naquela gruta. Algo orgânico, úmido, vagamente adocicado, como terra depois de chuva pesada, mas fechado, concentrado. Um cheiro de coisa viva em espaços sem ventilação. Recolhi as balizas, subi, fui para o carro. Fiquei sentado com o motor desligado por 20 minutos antes de conseguir ir embora. Voltei 3 dias depois porque eu sou idiota, ou porque eu precisava entender, ou porque as duas coisas são às vezes a mesma coisa. Dessa vez, fui direto para a câmara central e posicionei minha câmera num tripé apontada para as marcas na parede. Deixei gravando, modo timelapse, intervalo de 30 segundos entre os frames. Fui trabalhar no corredor sul, longe o suficiente para não aparecer no campo visual. 2 horas depois, voltei para a câmara. A câmera estava no chão. Não havia caído do tripé. O tripé estava de pé, mas vazio. A câmera estava a uns 2 metros de distância, deitada de lado, ainda gravando. A bateria havia durado. Assisti ao vídeo ali mesmo. Por 1 hora e 40 minutos, nada. A parede, as marcas, o gotejamento no canto do frame. Nos últimos 12 minutos, escuridão total. A lente havia sido coberta. Não pelo ângulo da câmara caindo, isso eu verifiquei. A imagem simplesmente ficou preta, como se uma superfície plana e opaca tivesse sido colocada sobre o vidro. Por 12 minutos. Depois, o frame seguinte, a câmara vazia, câmera no chão, tripé em pé, tudo como eu encontrei. 12 minutos de escuridão deliberada. Subi e fui embora. Dessa vez não parei no carro. Mas voltei. Uma última vez. Eu sei como isso soa. Mas havia algo que eu precisava confirmar. Se as marcas na parede tinham aumentado. Na última foto que eu tinha, eram 3 sulcos. Eu precisava saber se continuavam 3. Eram 5. E estavam numa altura diferente. Não radicalmente, uns 20 centímetros mais baixo do que eu havia registrado. Na altura exata dos meus olhos, como se a coisa tivesse medido. Eu estava olhando para as marcas quando apaguei a lanterna. Não sei por que fiz isso. Às vezes o corpo faz coisas antes da cabeça autorizar. No escuro completo de uma gruta 30 metros abaixo da superfície, você não vê absolutamente nada. É um escuro físico, que pesa. Por isso eu sei que o que vi não foi ilusão de ótica. Do lado oposto da câmara, a 3 metros de onde eu estava parado, havia um ponto de luz. Pequeno, difuso, da cor e intensidade exata da minha lanterna. Ele ficou estático por 3 segundos. Depois apagou. Eu liguei a lanterna e corri. Não corri para a saída. Corri na direção do ponto de luz, porque alguma parte de mim ainda queria explicação. Calcário, cristal bioluminescente, reflexo de alguma superfície d'água. Qualquer coisa. Cheguei à parede. Calcário sólido, sem fissura, sem umidade nessa seção. Apontei a lanterna para cima, para baixo, para os lados. E então ouvi. Não foi um som alto. Foi o oposto de alto. Foi um som que ocupou o espaço abaixo do meu limiar de atenção, o tipo de coisa que você percebe não quando começa, mas quando para. Um atrito lento, contínuo, como algo denso sendo arrastado sobre rocha molhada. Vinha de cima. Levantei a lanterna pro teto. Havia algo se movendo na fissura do teto,
A mesma fissura de onde o gotejamento vinha. Larga demais para ser animal de pequeno porte. A fissura tem uns 8 centímetros de abertura na parte mais ampla, e o que eu vi preenchia essa abertura. Uma superfície escura, úmida, que se movia com uma lentidão que parecia calculada. E então parou. Ficou parado enquanto eu ficava parado. Eu respirei. O atrito recomeçou, mais lento agora. Abaixei a lanterna. Andei de costas até o corredor. Virei e subi sem correr, porque correr em gruta é cair, e cair é morrer. Eu não vi a forma completa. Não sei o tamanho real. Não sei se era único ou se eram múltiplos. O que eu sei é o seguinte: quando eu parei de me mover, aquilo parou. Quando eu respirei, aquilo se ajustou. Não foi coincidência. Foi resposta. Aquilo estava prestando atenção em mim há dias. E eu havia entendido tarde demais que a câmera coberta não era para me impedir de filmar. Era para me impedir de ver o que estava aprendendo. Faz 11 dias. Eu escrevo isso do meu apartamento, em Belo Horizonte, 4º andar. Janela fechada porque está frio, porta trancada porque sim. Na primeira noite depois da gruta, não aconteceu nada. Dormi mal, mas nada aconteceu. Na segunda noite, a torneira do banheiro pingou uma vez às 3 da manhã e eu fiquei acordado até o sol nascer esperando ela pingar de novo. Ela não pingou. Na terceira noite, o cheiro voltou. O cheiro de terra molhada, fechado, concentrado. No corredor do apartamento. Eu levantei, acendi todas as luzes, verifiquei cada cômodo. Nada. O cheiro foi embora em menos de 1 minuto. Na quarta noite, acordei com a sensação de temperatura. O mesmo frio diferente, úmido, próximo demais para ser o ar-condicionado ou a janela. Eu estava deitado de costas e a sensação estava do meu lado esquerdo, à altura do ombro. Não abri os olhos por 20 minutos. Quando abri, não havia nada. Eu ligo pro meu irmão todo dia agora. Ele mora em São Paulo, acha que estou com estresse do trabalho. Não contei nada sobre a gruta. O que eu diria? Que algo me está estudando. Que aprendi o suficiente sobre comportamento de predador para reconhecer quando estou sendo avaliado. Que aquilo cobriu a câmera não para se esconder de mim, mas para trabalhar sem ser observado. O relatório espeleológico está parado. Não consegui escrever. Abri o arquivo 11 vezes nos últimos dias e fechei sem digitar nada. As fotos das marcas na parede estão no meu celular. Hoje de manhã, eu as abri para rever. Eram 5 sulcos na última vez que eu entrei, eu tenho certeza. Revi as fotos 3 vezes. Na última foto que tirei, antes de sair correndo, são 6. Eu não vi o 6º quando estava lá. Não sei o que isso significa. Mas sei que aquilo passou semanas me observando dentro de um ambiente que era totalmente dele. Aprendeu meus ritmos, minha direção, meu alcance de lanterna, minha resposta ao medo, e então fez algo deliberado. Me deixou sair. Você provavelmente mora num apartamento, ou numa casa, ou num lugar com teto e paredes que te parecem sólidos. Você provavelmente usa a torneira sem pensar. Ouve o prédio trabalhar de noite e assume que é o vento, a estrutura, o vizinho. Eu também assumia. A única diferença entre você e eu, agora, é que eu sei que há coisas que estudam antes de agir. E que quando elas terminam de estudar, elas escolhem a hora.